Vamos a mais uma aula especial para você, hoje falando das regiões do Brasil, a divisão regional do Brasil. Para falar de divisão regional, nós temos que explicar para você que duas divisões são cobradas na prova. A primeira, a do IBGE, e a segunda, a geoeconômica. O IBGE, o que seria IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um órgão do governo que foi criado no governo lá do Getúlio Vargas em 1937. E ele tem o objetivo de realizar pesquisas tanto na área física quanto na área humana, vão elaborar os mapas e com esses dados coletados, o governo, com ele nas mãos, pode daí direcionar melhor os seus recursos. Por exemplo, o censo demográfico, que a gente estudou na aula de demografia, é feito pelo IBGE. O IBGE, quando ele fez sua primeira divisão, na década de 40, em 41, ele se baseou por alguns critérios. Quais são os critérios da divisão do IBGE? Nós temos os critérios físicos, que seriam os critérios naturais, e os critérios socioeconômicos e também os critérios políticos. Então, critérios físicos, naturais, o que seria isso? A característica do relevo, do clima, da vegetação vai influenciar para homogeneizar. Então, uma divisão regional, quando eu falo de regionalização, eu estou procurando agrupar partes de um país, de uma cidade, de um estado, de um continente que tem as características homogêneas. E aqui nesse caso do IBGE nós estamos falando de características naturais, características socioeconômicas, a economia, o potencial, e características políticas. O limite dos estados, por exemplo, é uma característica política. Nessa divisão, ela vai dividir o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 5 regiões da divisão regional do Brasil, tá? Marcela, a divisão é a mesma? Nunca mudou? É óbvio que mudou. Ela teve aí várias alterações. Dentre as alterações mais significativas, por exemplo, alguns estados que foram criados, Tocantins foi o último a ser criado em 88, mas nós temos ali alguns territórios que não eram estados, não eram autônomos, independentes, como por exemplo lá Rio Branco, que virou lá o estado do Acre. Nós temos Iguaçu, que deixou de ser estado, e foi anexado parte ao Paraná e Santa Catarina. Fernando de Noronha, que já foi um território, deixou de ser um território e passou a ser um município, Então, a gente tem mudanças, estados que foram quebrados no meio e viraram outro, como o Mato Grosso do Sul, que foi quebrado no Mato Grosso, o próprio Tocantins, que eu falei, foi quebrado, dividido, quando eu falo quebrado, foi dividido de Goiás. Então essas mudanças foram acontecendo, tá? A Marcela vai ficar sempre assim? Claro que não. Nós temos projetos para a criação de novos estados, para você ver aí que as coisas podem mudar ainda. Teve ali no começo dos anos 2010 um plebiscito para o Pará, para ele se dividir em 3 estados: Tapajós, o território ia quebrar Tapajós, Carajás e o Pará ia ficar. Só que aí o plebiscito perdeu e aí permaneceu o Pará unificado. Então a gente entende que essas mudanças podem acontecer e a gente tem que entender que esse é o critério do IBGE. Então vamos falar dela para você daqui a pouco. Entendeu quais são os critérios? Beleza. A geoeconômica vai dividir o Brasil em 3 regiões: região amazônica, região nordestina e região centro-sul. Amazônica, nordestina e centro-sul, 3 regiões. Ela se baseou pelos aspectos físicos, naturais, que eu te falei, socioeconômicos e somente esses. Para ela não importa o aspecto político, ou seja, um estado pode ser quebrado no meio. Na divisão do IBGE, por exemplo, todo o Maranhão pertence ao Nordeste. Na geoeconômica, um pedaço do Maranhão tem característica da Amazônia, então ele entra para a Amazônia. Um pedaço do Maranhão tem característica do Nordeste, vai para o Nordeste. Então ela não respeita os aspectos políticos. Fácil? Beleza. Vamos falar da região norte para você. A região norte ela é formada por 7 estados. É a maior região em área, em tamanho do Brasil. Nós temos os 2 maiores estados ali, Amazonas e
o Pará. São os dois maiores estados do Brasil. Então, dentro da região norte, né, a gente sabe ali que caberiam inúmeros países da Europa dentro dessa região. Então é uma região que ela é gigantesca. E quando eu falo região norte, além de ser a maior região, eu tenho que lembrar primeiro da Amazônia, da floresta amazônica. É o que mais aparece na prova, é o que mais chama atenção pelo valor global dessa floresta. Ela é o centro da biodiversidade do planeta. Então nós temos ali uma grande variedade de espécies nesse local, e isso vai influenciar no clima, na economia, né, nos aspectos sociais, nos aspectos culturais. Então, floresta amazônica é o que você tem que se grudar para a região norte. Ah, Marcelo, é só floresta? Não, nós temos sim. Vamos ver aqui que temos outras situações que você tem que grudar. Mas esse é o primeiro, o principal. Falei da região norte, Amazônia, tá? Então, quais são os estados? Parte política, ó, o Acre, o Amazonas, o Amapá, o Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Se eu falo de floresta amazônica, eu tenho que falar o que, Marcelo? Eu tenho que falar para você que a economia deles é baseada no bingo, extrativismo. O extrativismo, ele pode ser animal, mineral e vegetal, né? Extrativismo é tudo que eu extraio da natureza sem ter a necessidade de plantar, cultivar. Ali é forte no animal, sim, o Pará é um dos principais, né, em total de pesca aí, briga com Santa Catarina, os dois principais estados pesqueiros. Santa Catarina com a pesca industrial e o Pará com a pesca artesanal, né? Se você pegar os últimos dados aí, Pará e Santa Catarina brigando, o Pará em primeiro lugar, né, em grande parte da história da pesca nacional. Então, animal muito forte na região norte. Vegetal, né, nós temos um ciclo econômico do látex que ainda é extraído na região, mas que, né, desenvolveu, enriqueceu grande parte daquelas obras, digamos, lindíssimas, né, e seculares de Manaus foram construídas com dinheiro, grande parte do ciclo da borracha, tá? Então nós temos ali o látex, a madeira em tora da floresta amazônica, nós temos a castanha, né? Nós temos o próprio açaí. Então são aí produtos são extraídos dessa área. Então o extrativismo vegetal é muito forte. E o mineral? Pô, a Amazônia tem inúmeros minérios, mas o destaque quando eu falo de extrativismo mineral da região norte, eu tenho que lembrar de Carajás. Carajás, nós temos ali ferro, ouro, manganês, cassiterita, né? Muito. A Serra Pelada, que foi a corrida do ouro moderno, é nessa região, Carajás, tá? Então, muito forte. A parte, então, só isso não, nós temos indústria, Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, galera, né, movimenta grande parte da economia dessa região. Foi um projeto criado aí pelo governo para desenvolver aquela área. Então montou-se um polo industrial chamado Zona Franca de Manaus, que ali eles têm redução de impostos. Então os produtos ali, as empresas têm esse favorecimento e essa redução de impostos, né, ajuda a ter um preço mais competitivo. Então nós temos ali um tipo de indústria exclusivo, que é indústria maquiladora, que ela encaixa os produtos, grande parte ali, pum, pum, pum. Então a Samsung, né, vem os componentes, vocês vão ali, encaixam os produtos e tá aqui a televisão, prontinha, beleza? Então esse é um tipo interessante, muito forte lá. E crescendo na atualidade na região, a agropecuária. Então, com a fronteira agrícola, né, que seria ali a área da floresta, o pessoal vai desmatando e vai invadindo e vai expandindo a agricultura. Café é forte na região, né? Nós temos a soja crescendo, então vem, né, a área agrícola e a pecuária de bovinos de corte também vem crescendo no Pará, Rondônia, né, dentre outras áreas, beleza? Metrópoles, tem comércio? Tem comércio. Grande parte da população mora nas cidades, temos duas metrópoles, né, com milhões de habitantes, que é Manaus e Belém, tá? Então duas metrópoles na região. A parte física, o clima é um clima equatorial, quente e úmido, né? É um clima quente e muito úmido, com pouca variação de temperatura. A parte do relevo, o relevo vai predominar as planícies e as depressões, destaque para a planície amazônica. E também as depressões, depressão periférica norte-amazônica, depressão periférica sul-amazônica, e é nesse ponto, nessa região do Brasil, que nós temos os pontos mais altos. Então predominam as planícies e as depressões, porém nós temos Planalto, o Pico da Neblina, região norte do Brasil. Tá?
A parte da hidrografia, bacia amazônica, né? Bacia muito aproveitada para navegação e o maior potencial de gerar energia, né? Muito aproveitada pelos impactos, também é uma região que tem menos indústrias, né? Comparado com outras, e esses fatores todos, né? Fazem que também tem a época da cheia dos rios, então as usinas lá instaladas, como Belo Monte, né? Outras no Rio Madeira ali também, elas não são tão efetivas assim, tá? Parte da vegetação, floresta amazônica, né? Densa, latifoliada, perene, né? Perenófila, verde o ano inteiro, alta biodiversidade. Então, essa é a região norte para você. Chegamos no centro-oeste. Região centro-oeste, o que eu tenho que lembrar? Agropecuária. Região centro-oeste é onde eu tenho o centro administrativo do Brasil. Brasília, capital do Brasil, que fica dentro de Goiás. Dentro de Goiás tem o Distrito Federal e lá é Brasília. Então, a agropecuária e também essa questão que envolve, né, do centro administrativo. Quais são os estados? Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, que eu falei para vocês. Economia agropecuária, destaque para a soja, para a cana, né, bem crescendo na região, dentre outros cultivos. Mas a soja é a região do Brasil que mais produz soja, em região. E a pecuária de bovino de corte, é a nosso rebanho. A economia do Brasil, o Brasil vende sim muito bovino de corte e grande parte é produzido na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, todos os três, tá? Extrativismo também, temos extrativismo, qual, Marcelo? O Mato Grosso tem floresta amazônica, tem extrativismo vegetal, mas o destaque na região é o extrativismo mineral. Tem uma reserva mineral chamada Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, onde se extrai ferro e manganês. Beleza? Parte metrópole, tem. Goiânia. Goiânia e Brasília, né? Goiânia e Brasília são as duas metrópoles, também duas metrópoles na região. Parte física, clima, tem tanto o equatorial, lá no Mato Grosso, como tem o clima, a maior parte, tropical semiúmido, quente com duas estações, seca no inverno, não esqueça. A parte do relevo, tem planície, destaque para a planície do Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, e o Planalto, né, formado por muitas chapadas, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, é muita chapada, né, tem nessa região. A área da hidrografia, destaque para a bacia Tocantins-Araguaia, né, pega ali de Goiás para Tocantins, indo para aquela região, e a do Paraguai, que vai drenar ali toda a área do Pantanal. E a vegetação, nós temos floresta amazônica, né, pega mais no Mato Grosso, nós temos cerrado, que é a maior parte, e nós temos o Pantanal, que é uma vegetação complexa. Chegamos na região Nordeste, o Nordestão do meu Brasil, muita gente aí do Nordeste estudando na plataforma Geografia Irada. Beijo aqui pro pessoal do Norte, que eu não falei, beijo para você do Centro-Oeste e agora beijo para você do Nordeste também, beleza? Nordeste mais estados. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Nove estados, minha galera, tá? E aí mostra a força política desse estado. Cada estado 3 senadores, 27 senadores. Aqui, bota aqui, ó, né, 3, né, 4 ali com o Distrito Federal. Então, tem menos poder político, tá? Região Nordeste ela é bem diferenciada, não dá para falar assim uma característica, porque ela tem sub-regiões, tanto física e humana. Eu peço que você preste atenção. A primeira área é chamada Zona da Mata, né? A área litorânea. Marcelo, fala economia, turismo, tá? Nós temos o comércio, que tem as metrópoles ali. Nós temos indústrias alimentícias, têxteis da região, tá? Na parte física, tropical litorâneo, vegetação Mata Atlântica, tá? É o destaque. Relevo, planície. Depois vem o Agreste. O Agreste é uma área de transição entre a Zona da Mata, né, e o sertão. Então o Agreste, metade dele é a característica da Zona da Mata e metade do sertão. Então é só falar o sertão que você mata. Metade é lá, metade é aqui. O sertão é a área maior, né, tem maior, digamos, perímetro, tamanho, a dimensão é maior. Não é que tem mais habitantes, quem tem mais habitantes na metrópole, lá nas metrópoles, na Zona da Mata. O sertão é a segunda em habitantes, mas é a maior em área.
A parte econômica, a agricultura de subsistência, extração de minérios, a fruticultura crescendo algumas fábricas, né, e até facções ligado à questão têxtil, crescem muito nessa área, tanto aqui como no Agreste. Então, no sertão, a parte física, clima tropical semiárido, quente e seco, vegetação caatinga, né, que é xerófila, arbustiva, né? Essa é uma característica dessa vegetação, e o Agreste é meio-meio, tá? E o meio norte, né? O meio norte é uma área de transição, é uma área que envolve a Amazônia e a Caatinga ali, e tem um pouquinho do Cerrado, então é um mix, é uma mistura. Só que eles desmataram e plantaram coqueiros, que movimenta bem a economia da região, em destaque para Babaçu e a Carnaúba. Então esse é o Nordestão para você, uma região que cresce muito, uma das que mais cresce no Brasil, né? Nós temos vários investimentos em obras, como a transposição, portos, rodovias, isso ajudou a desenvolver um pouco a região. É óbvio que é uma região que sofre muito com a seca. Em prova, geralmente, eles vão abordar esse aspecto da dificuldade, né, que nós temos ali com a seca, a estiagem e os projetos. Claro, temos que lembrar que nós temos metrópoles bem desenvolvidas, né, como Fortaleza, Recife e Salvador. São metrópoles nacionais, galera, tá? Vamos lá agora, região sudeste do Brasil. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha que coração bonito, é o coração do Brasil. É a região que sustenta o Brasil, digamos, na maior parte da economia. Pega o total, mais da metade, 60% para mais da economia brasileira vem dessa região. Mais indústrias, mais habitantes, que mais recebe imigrante, principal comércio do Brasil. É a região que vai sustentar, não que as outras não tenham importância, mas é que na fatia do bolo aqui mais, né, tem ali participação. A economia forte nos 3 setores. Primária forte, sim. Produção de laranja maior do Brasil fica onde? Aqui. Produção de açúcar do Brasil maior? Aqui. Tudo São Paulo. Produção de café, Minas Gerais, né? Muito forte. Aqui, Espírito Santo também, Rio de Janeiro também. Então, setor primário bomba nessa região, tá? Pecuária leiteira do Brasil, aqui nessa região. Produção de equinos, né, de cavalos do Brasil, aqui nessa região. Minas Gerais é um estado muito forte na agropecuária, tanto o café como outras culturas e também na criação de animais, tá? Secundária indústria, olha o ABCD paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, é o polo de indústria de bens de consumo do Brasil, grande parte é aqui. Indústrias de base, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Paulista, é muito forte o segmento industrial. E o comércio? 25 de março, né? Dentre outras áreas, tanto em Belo Horizonte, que é uma metrópole, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são as 3 metrópoles da região. Lembrar da parte física, clima, todos os climas do Brasil, menos o equatorial. Então tem o tropical semiúmido, tropical de altitude, tropical litorâneo, tropical semiárido, sim, Minas Gerais, partes montanhosas de São Paulo e Rio de Janeiro, o subtropical. Então tem todos menos o equatorial. Relevo, destaque são planaltos, tanto meia laranja, né, como serras também, tá? Muito forte. A parte da hidrografia, bacia do Paraná, bacia secundária do sul-sudeste e bacia secundária do leste, além da bacia do São Francisco, tá? Todas vão para o mar, são perenes, né? Grande aproveitamento de energia. E por último, a vegetação. Então, se nós temos na parte do clima todos menos equatorial, lá nós temos Cerrado, nós temos Mata Atlântica, nós temos araucária, nós temos caatinga e a vegetação litorânea. É uma variação, é uma região aí bem diversificada. E essa região é a região sudeste. Região sul, para acabar, e você aí, né, está preparado. 3 estados. Falou região sul, lembrou colonização europeia. Essa área aqui, o governo não queria perder esse território e queria branquear a população brasileira, incentiva a vinda de principalmente italianos e alemães que, através das companhias de colonização, vão ocupando aqui a região sul do Brasil. Tá? Então aí nós temos essa aí, a região sul do Brasil, que ela é forte nos 3 setores da economia. Primário, sim, né? Nós temos a grande produção aí de arroz, de milho, tá? De fumo, dentre outros produtos aí do Brasil. Figurantes principais de soja, de milho, a pecuária principal de ovinos, ovelha, de suínos e de aves é nessa região. Então é o setor conhecido como a região, né, que de grande produção agrícola, de grande variedade, o celeiro agrícola brasileiro. É a região sul, é muito forte.
Secundário é a segunda região mais industrializada. Nós temos várias indústrias que surgiram aqui na região sul. Eu falo porque eu moro na região sul, eu moro em Santa Catarina, então é muito forte também a indústria. E comércio também. Temos duas metrópoles, Curitiba e Porto Alegre. Não se compara ao potencial do comércio, porque o comércio está relacionado além do poder aquisitivo total de habitantes. Então a região ela tem menos habitantes que o Nordeste, menos habitantes que o Sudeste, né? Mas de poder de indicador social, ela tem os principais. Então, você pegar os principais expectativa de vida, índice de alfabetização, é na região sul do Brasil. Na parte da física, clima, destaque para o subtropical, mesotérmico úmido, né? Porém tem um tropical semiúmido no Paraná. Nós temos o Planalto, formado por chapada e serras, né? Muito forte. A hidrografia, bacia do Paraná, bacia do Uruguai e a secundária sul-sudeste. Não esquecer que a do Paraná, o maior potencial, Itaipu fica nessa região, né, no Paraná. E a vegetação é formada por Mata Atlântica, araucária e campos, e além da vegetação litorânea em destaque. Vegetação muito degradada nesse processo de colonização, tanto a Mata Atlântica como as araucárias, figurando entre os biomas mais desmatados do Brasil. Muita coisa? Foi tranquilo? Eu espero que você tenha entendido essa nossa aula intensa, do nosso intensivo irado. Estamos chegando para o finalzinho aí, galera, chegando aí no final, faltando pouquíssimas aulas para você poder detonar. Marcelo, tá acabando, tá quase, mas você tá cada vez mais forte. Fala a verdade aí. Exercício agora, não vai fugir. Dúvida pra gente e vamos junto. Beijo no seu coração. Até a nossa próxima aula.